Oi, crianças, bom dia. A tia veio aqui hoje para explicar a provinha para vocês de português. Nossa primeira provinha será de português, tá bom? Então, a primeira questão diz o seguinte: com bastante atenção, leia o texto abaixo. O título do texto é Virinha. A tia não vai ler, você vai ler, tá? Se você não entender a primeira vez, você volta de novo, lê mais uma vez, lê a segunda, lê a terceira vez, até você entender. Tá ok? Leia com bastante paciência, com bastante atenção, bastante cuidado, tá? O texto é pequeno, não esqueçam de ler o vocabulário também, tá bom? Aí a primeira questão, 1.1, diz assim: qual é o personagem principal da história? Então você volta no texto, se você não conseguiu encontrar, você volta no texto e lê, que vai dizer qual é o personagem principal da história, né? O principal personagem é aquele que fala, que o texto fala com mais ênfase, né? Com mais detalhes, tá bom? A 1.2 diz assim: o que ele costumava fazer? Então você vai voltar no texto e vai ver o que o personagem do texto gostava de fazer. A questão 2, você vai marcar um X na resposta certa. Letra A, Virinha gostava de procurar comida quando estava tudo calmo. O que quer dizer tudo calmo? Diz assim, a expressão tudo calmo significa que, no primeiro parêntese, não havia ninguém para enxotá-lo. No segundo parêntese, não quer dizer, havia muito barulho. Na letra B, a ideia principal do segundo parágrafo é: Virinha encontrou um jardim, Virinha tanto forçou que emborcou a lata. Aí você está aqui nessa página, você está fazendo sua provinha, ele está dizendo para você ir lá no segundo parágrafo, qual a ideia principal do segundo parágrafo. Então você volta lá no texto, igual a tia está fazendo aqui. Aí você vai ler lá no segundo parágrafo. O segundo parágrafo começa assim: encontrou uma enorme lata no jardim de uma casa e começou a fuçar lá dentro até encontrar o fundo. Mas fuçou com tanta força, ele estava com uma fome danada, que a lata virou, emborcou e emborcada ficou. Então você leu, aí você volta de novo lá na letra B, aí você vê o que está pedindo a letra B, qual é a questão que ele está perguntando. Aí você lê de novo. A ideia principal do segundo parágrafo é. Aí você lê as opções e você marca qual é a opção correta. A 2.1 diz assim: escreva o que significa a expressão não foi mole. O que quer dizer a expressão não foi mole? Quando você passa por um problema, alguma solução que pergunta assim: e aí, como é que você conseguiu resolver? Consegui, mas não foi mole, né? Ou seja, não foi fácil. Não foi mole, não foi fácil, é a mesma coisa, tá? Então, o que significa dizer não foi mole, né? Alguma coisa ao contrário disso, né? Então é só você pensar um pouquinho. A terceira questão, escreva no balão a frase dita pelo lixeiro ao salvar Virinha. Aí você volta de novo lá no texto, lê a questão, lê o texto de novo, vê o que foi que o lixeiro contou, tá bom? A 3.1, você vai completar a cruzadinha escrevendo antônimo e sinônimo. Antônimo quer dizer ao contrário. Sinônimo quer dizer o mesmo significado, tá bom? Antônimo de calmo, ou seja, o contrário de calmo. Sinônimo de madrugada. Madrugada. O que é o sinônimo? Mesma coisa de madrugada? Terceira questão. Sinônimo de calmo, a mesma coisa de calmo. 4. Sinônimo de emborcar. Qual é a mesma coisa de emborcar? Você, né, emborcou o copo. É a mesma coisa de que você, né? A gente não pode dizer, mas você pensa que dá para você conseguir responder. A 5. Antônimo de madrugada. Então, ou seja, o contrário de madrugada. Quarta questão também ainda é sobre o texto.
Descubra o que é utilizando as palavras que estão no texto, ou seja, você vai ver, completar de acordo com o texto. Letra A é o dia da semana, ou seja, qual é o dia da semana que está lá no texto? Aí você vai lá e coloca aí na letra A. Na letra B, pessoas aparentadas que vivem em geral na mesma casa. Então, o que é pessoas que vivem na mesma casa? Aparentadas quer dizer que são parentes, né? Aí você vai lá no texto, vai ver o que fala de pessoas de família, né? Que vivem na mesma casa. Letra C, terreno onde se cultivam plantas. Onde é que a gente, na frente da nossa casa, a gente coloca várias plantas, flores, a gente forma um lindo, aí você coloca. Letra D, agitar as pernas. O que quer dizer agitar as pernas, né? Fazer movimentos rápidos, não é isso? Então, agitar as pernas, você vai lá no texto, qual é a palavra que dá essa ideia? E a letra E, remexer o focinho. Remexer o focinho assim, ó. O que quer dizer remexer o focinho? Aí você vai lá no texto e vê qual é a palavrinha que cabe aí. A 4.1 tem um textinho pequeno, né? Leia o texto abaixo, o esqueleto de avental. Aí a 4.1, agora circule no texto palavras com QU e escreva-as nas linhas abaixo. A questão 5, leia um trecho do poema de José Paulo Paes sobre um passarinho fofoqueiro. Nessa questão bem aqui, a tia já tá dando, a tia vê o que tem algumas palavras que precisam ser destacadas, tá bom? A tia vai falando e você vai sublinhando bem aí na sua provinha quais são as palavras que precisam ser destacadas. Eu vou ler o texto primeiro, poema, aí vou voltar mais uma vez, explicando quais são as palavras que devem ser destacadas. Diz assim: um passarinho me contou que a ostra é muito fechada, que a cobra é muito enrolada, que a aranha é uma cabeça oca, a arara é uma cabeça oca e que o leão marinho e a foca... Show, passarinho, chega de fofoca. Então, na primeira linha, um passarinho me contou. Você vai sublinhar a palavra passarinho e sublinha a palavra contou, tá? Na primeira linha, passarinho e contou. Na segunda linha, você vai sublinhar a palavra ostra, sublinha a palavra ostra e fechada, tá? Na terceira linha, você vai sublinhar a palavra cobra e enrolada. Sublinha cobra e enrolada. Na quarta linha, não tem nenhuma para sublinhar. Na quinta linha, e que o leão marinho e a foca, você vai sublinhar que e leão marinho, tá bom? Que e leão marinho. Agora, na última linha, lá embaixo, na última estrofe, que só tem uma linha, show passarinho, chega de fofoca. Então, você vai sublinhar passarinho e chega, tá bom? Aí, depois que a gente sublinhou, aí ele diz assim, agora classifique as palavras destacadas que, de acordo com o que possui. Primeiro, encontro consonantal, né? E dígrafos. Vocês lembram o que são dígrafos? Duas letras que representam um único som, não é isso? Nós temos 10 principais dígrafos, lembrando. Então, você vai ver o que é encontro consonantal e o que é dígrafo, tá? Então, os encontros consonantais, que são encontros de consoantes, você coloca lá as palavras que têm só consoantes. E no outro, que são dígrafos, você coloque as palavras que são somente dígrafos, tá? A 6, você vai circular os dígrafos das palavras e depois separar, tá bom? Cegonha. Aí você circula e separa a palavrinha cegonha na linha, tá bom? Sonho, circula o dígrafo e separa. Sonho. Chuveiro, circula o dígrafo, chuveiro e separa na linha, tá bom? É assim que você vai fazer. Aí aqui embaixo tem 2 quadros. Depois que você circular os dígrafos e separar,
Você agora vai colocar as palavras nas colunas certas. Os dígrafos da mesma sílaba. O que são os dígrafos na mesma sílaba? São aqueles dígrafos que não se separam. São os dígrafos inseparáveis. Então, você vai pegar a palavra lá que você separou. Aí você vai ver qual é o dígrafo que não separou. Se o dígrafo não separou, você vai colocar a palavra todinha aqui, né? Aí você vai colocar a palavra que tem o dígrafo que não separou. No outro quadrinho, você vai colocar os dígrafos que estão em sílabas separadas. Então, você volta de novo na questão, vê quais foram os dígrafos que separaram e escreve a palavra aqui que tem um dígrafo separável. A 7ª questão diz assim: leia as dicas e preencha a cruzadinha. Lembrando que as palavras são acentuadas com acento agudo e acento circunflexo. Primeiro, grande vegetal de tronco, galhos e folhas. Que é isso? Que palavra é essa? Qual é um tronco que é enorme, tem galhos e folhas? Hein? Comece com a letra A, tá bom? 2. Meio de transporte rápido e subterrâneo. Qual é aquele transporte que anda debaixo da terra? 3. Órgão do corpo responsável por parte da digestão. Quando a gente come, a nossa comida vai direto para o Opa, desculpa. Te dei uma dica aí? Não tem nada não. Vai lá. 4. É um recurso natural que nós, seres humanos, precisamos para viver, que a gente não vive sem ela. Ela é essencial para a vida no planeta. Qual é? A 5. Questão 5, número 5. Ave de lindo canto. Qual é a ave que canta bonito, né? A tia vai dar uma dica nessa, porque tem vários animais que cantam bonito, tá bom? Essa daí começa com S, tá bom? 6. É o contrário de devagar. A pessoa que anda é o contrário de devagar. Tem devagar, mas existe a pessoa que anda o contrário de devagar, né? Aquela pessoa que anda ligeiro, né? Como é a palavra? 7. Nascido na China é quem? Quem nasce na China é? Quem nasce no Brasil é brasileiro. Quem nasce na China é o quê? Aí a gente já sabe, né? Agora, distribua nos quadros as palavras que você descobriu. Aí, as palavras que você completou a cruzadinha, você vai ver quais as que têm acento agudo e quais as que têm acento circunflexo. As palavras que têm acento agudo, você vai colocar nesse primeiro quadrinho, palavras com acento agudo. As palavras que têm acento circunflexo, você vai colocar no segundo quadrinho, tá bom? A 8ª, leia o texto. Aí tem um textinho com as palavras que estão destacadas. Aí você, na letra A, você vai só separar as palavras, tá bom? Destacadas. Agrupe nas colunas as palavras destacadas. Se elas são monossílabas, ela tem o quê? Uma sílaba. Dissílabas, 2 sílabas. Trissílabas, 3 sílabas. Polissílabas, 4 sílabas ou mais, tá? Depois, a primeira questão, a letra A, ajuda você a fazer a letra B. Se a palavra tem uma sílaba, você vai botar onde? Monossílaba, tá bom? Se é 2 sílabas, aí você vai colocar na dissílaba. E assim por diante, só é para você fazer isso. Na letra A, você vai separar as palavras destacadas. E na letra B, você vai ver quais são as palavras que são monossílabas, dissílaba, trissílaba e polissílaba. E só colocar no lugarzinho certo. São 3 palavras em cada coluna, tá bom? Na 8.1, diz assim: complete cada sílaba com a vogal que falta. Depois, escreva o nome da figura e indique sua classificação. A primeira, você vai completar, a tia vai repetir de novo, você vai completar o nome das figuras com vogais que estão faltando. Já tem a figura aí, você vai só colocar as vogais, né? Você colocou, aí na primeira linha, você vai separar a palavra. Não, ela já está separada. Aí você vai só escrever a palavra, quer dizer, essa palavra aqui é a primeira, melancia.
Ah, não, tá certo. A primeira, né, tem a figurazinha da melancia, aí você vai completar com as vogais. Aí você vai escrever a palavra primeiro, na primeira linha. Na segunda linha, você vai classificar ela de acordo com a quantidade de sílabas, viu? De acordo com a quantidade de sílabas. Monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba, tá bom? Você vai escrever a classificação de acordo com a quantidade de sílabas. Monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. A questão 9 é para você colocar o acento tio nas palavras quando necessário. Será que todas as palavras vai ter acento? Não, tá bom? Nem todas as palavras são acentuadas, então você vai colocar quando for necessário. A questão 9.1 é bem facinho, você vai procurar no caça-palavras o nome das figuras e escrever nos devidos lugares. Por exemplo, você vai procurar o nome mão, aí você vai lá, você circula ou pinta, pode ser, a palavra mão e escreve lá no lugar. O outro desenho, a maçã, você vai lá no caça-palavras, circula ou pinta a palavrinha e escreve a palavra debaixo da figura, tá bom? A questão 10, você vai ler o texto e depois fazer o que é pedido lá embaixo, viu? A tia também não vai ler o texto. Diz assim, ó. Depois que você ler o texto todinho, você vai escrever as palavras, né, nos seus lugares certos. Agora, encaixe as palavras destacadas no texto nos quadros. Então, você vai só escrever, só vai tirar do texto e escrever lá embaixo. As palavras que tem consoante mais L, você escreve no primeiro quadrinho. As palavras que têm consoante mais L, você vai escrever no segundo quadrinho, tá bom? E é só, gente. Boa sorte, boa prova. Façam com bastante atenção, bastante cuidado, tá bom? Aí, segunda-feira, a tia vai estar postando o vídeo de matemática, explicando a provinha de matemática, tá bom? Beijo para vocês, até segunda.